pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para mais um estudo no nosso programa Principiante Espírita com a obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, com o tema no dia de hoje, resumo do ensino dos Espíritos, a imaterialidade de Deus. A gente está no item 1 do resumo do ensino dos Espíritos dessa obra, e a gente está trabalhando ali com bastante tranquilidade cada item, comentando, levando vídeos curtos para vocês aí também estudarem e meditarem a respeito. Pedindo a vocês que, podendo, façam uma assinatura solidária, depois de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, e também nos acompanhar nas redes sociais, lá no Facebook, @Revelar Instituto, o nosso e-mail, faleconosco, @institutorevelares.org.br, onde a gente responde todas as perguntas, porque não sei é uma das respostas. Bem-vindo, Lauro Rodrigues. Beto Ramos, obrigado. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Para a gente continuar nesse item 1, vamos para mais um atributo, né, Beto? Vamos entender um pouquinho aqui do que é ser imaterial aqui, do ensino dos Espíritos, a ideia de imaterial, né? Esse atributo aí de Deus como sendo imaterial. Perfeito, Lauro. Vamos então lembrar, né, que no item 1 nós estamos com Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Há que ser infinito em todas as suas perfeições, porquanto, supondo imperfeito em só um de seus atributos, já não seria Deus. A gente comentou, inclusive, essa questão quando falávamos de Deus único, aquela ideia de que poderia haver um outro ser com poderes semelhantes ou próximos, né? Então, isso não é nem racional. A gente utilizando, né, Laurinho, o que nós temos aqui na obra A Gênese, né, ele é imaterial. Sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, não seria imutável, porque nós vamos também falar da sua imutabilidade. Esses dois atributos andam ali juntos, né? Então, antes da gente ler aí o livrinho dos Espíritos que está com o Lauro, eu compartilho aqui na obra A Gênese, né? Sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável a nossos sentidos. Se tivesse, seria matéria. Dizemos a mão de Deus, olho de Deus, boca de Deus, por quê? Porque o ser humano conhece a si mesmo, usa-se como régua, toma-se como termo de comparação para tudo que não compreende e vai mencionar a divindade com esses aspectos estranhos de um ser variável, mutável e de matéria, né? Portanto, Kardec vai dizer, são ridículas essas imagens que representam Deus sob a figura de um ancião de longas barbas, coberto por um manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o ser supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Daí também se atribuem-lhe as paixões humanas, fazendo dele um Deus colérico e ciumento, após essas figuras, né, que você tem aí de si mesmo, julgando por sua própria régua o tamanho da divindade, aí, digamos assim, essas mesquinharias fazem com que a gente também comece a ler em algum lugar ou em outro lugar que Deus seria um ser colérico, né? Veja, o Antigo Testamento traz histórias de alguns seres, né? Mas são seres materiais, humanos, governadores, e não é o nosso Deus único. Aquela história de outras situações, como o Mauro Biglino conta na sua obra, né? A Bíblia não é um livro sagrado, e ele explica por quê. Então, nós não podemos julgar Deus por nós, a nossa régua, né? Usando a nós mesmos, nós não vamos compreender sequer qualquer atributo da divindade.
Então, Laurinho, esse primeiro comentário aqui, Deus é imaterial, da obra A Gênese, está no capítulo 2, Deus, passo para você. E você leu também, né, dentro do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai destrinçar os atributos de Deus, ele vai dizer que Deus é imaterial, porque, veja, se nós imaginarmos um Deus que tem como essência uma essência material, então logo nós vamos compreender que, como toda matéria ela sofre as vicissitudes, as transformações, então logo nós também vamos imaginar que Deus sofreu ou sofre essas mudanças, e um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Então, se eu defendo a ideia de que Deus é imutável, tenho que tirar a ideia de que Deus é um velhinho, um ancião, ou ter uma espécie de matéria. Não vai, as ideias não vão andar lado a lado. É preciso ter isso aí. Então, vamos lá, o que nós conhecemos de matéria sofre transformações e é perecível, e ao se decompor ela volta para o todo universal, que é o fluido universal, volta para a sua forma primitiva. Deus não é assim, Deus é algo que a gente não consegue aqui definir a natureza dele, como nós não conseguimos definir sequer a nossa natureza, que é a alma, né, a natureza da alma ou do espírito, como queiram. Então, o que é ser imaterial? Difere de tudo aquilo que nós podemos imaginar, né, essa natureza, Beto. E para a gente poder aqui, então, tratar propriamente do que nós estamos falando, a gente vai fazer os dois atributos, imaterial e imutável, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, imaterial, repetindo, porque está dentro do texto que eu li da obra A Gênese, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Porque, de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria, né? A matéria, como a conhecemos, ela está sujeita às transformações. Então, é necessário que ela seja imutável. Bom, vamos lá para o imutável. No Livro dos Espíritos, quer dizer que sua natureza, quer dizer que se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teria nenhuma estabilidade. Então, a imutabilidade é o que nos permite verificar, vislumbrar, reconhecer a harmonia do universo. E é interessante que esses atributos que nós vamos reconhecendo para o Criador, eles vão se interpenetrando. A sua eternidade, a sua unicidade, a sua imaterialidade, a sua imutabilidade. Tudo um corolário do outro. Porque senão não seria Deus. E aí nós teríamos outros deuses aí. Então passo para você, Lauro Rodrigues. Se eu for falar aqui, eu vou repetir aquilo que você disse, né? Então, imutabilidade, ele não sofre nenhum tipo de transformação. Deus é Deus, né? Tá aí de novo, perfeito. Então, o que é perfeito não precisa ser mudado, né? É perfeito. Agora, se eu começar a crer que Deus sofre mudanças, então nós estamos já tirando aqui de Deus um dos seus atributos, um pouquinho que seja desse atributo, e vamos colocar uma deficiência nesse Deus, logo repetindo, poderá surgir um outro ser aí com os atributos mais completos que esse Deus, logo esse outro seria Deus. Beto. E lá na questão 13 de O Livro dos Espíritos, né, o Kardec apela para a razão. Ele vai dizer assim: a razão vos diz que Deus deve ter todas essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma a menos que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito aos problemas, às vicissitudes. Não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Então, por isso, essa imaterialidade e imutabilidade, Laurinho. Eu acho que com isso a gente acaba aqui concluindo esses dois atributos que estão ali par e passo juntos. E aí a gente pode voltar no próximo encontro, Laurinho, para falar sobre a onipotência
e a suprema justiça, soberana bondade do Criador, que fica aí para um próximo encontro. Hoje a gente fez rapidinho aqui, mas é aquilo, a gente precisa deixar as fontes, deixar a ideia e a pessoa depois meditar por si mesma, inclusive essa questão de que os atributos, eles estão intimamente ligados, né? Passo para você, Lauren, e convido a todos e todas para a gente estar no estudo aí da obra Céu e Inferno e os demais estudos aqui do canal. Encontro vocês no próximo vídeo, inclusive o Lauro Rodrigues. Até lá. Obrigado, Beto. Muito bom. É uma ideia, né? É um estudo, então nós falamos sobre um atributo de Deus imaterial e por ser imaterial ou por ser por ter o atributo a imutabilidade, logo nós vamos entender que ele é imaterial. E se nós entendemos que ele é imaterial, olha, o Beto falou assim, olha, eles estão intrinsecamente ligados. Se entendemos que ele é imaterial, logo ele é imutável. O universo nós estamos estudando na obra Gênese, uranografia geral, então a teoria que Galileu está esposando ali, ele vai trazer essa infinidade de mundos, de galáxias, por esse universo afora, que cada um está num grau de desenvolvimento, uns já progridem mais rápido, enquanto outros progridem mais lento. Então, se nós imaginarmos que Deus enquadra, né, nessa condição, em algum momento ele tem uma certa inferioridade, em algum momento ele tem uma superioridade, porque aí a gente começa a colocar um Deus falível em algum ponto. Então, Deus ele é estável, ele é perfeito, né, o único perfeito, a infinita sabedoria, a inteligência suprema. Agora, o que é material, esse sim sofre as vicissitudes e as transformações, mas Deus não. Então, imaterial, imutável. Pessoal, fica aí o nosso estudo, pequeno estudo desses dois atributos. Nos encontramos novamente, então, num próximo vídeo. Fiquem com Deus.